E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu queria trocar uma ideia com vocês sobre uma parada que eu descobri recentemente. Você já ouviu falar em Sinterklaas? Vamos falar sobre isso hoje. Thank you. Então, meus amigos, Sinterklaas é um feriado em alguns países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo e França, e outros países que foram colonizados pela Holanda. E aí a história é o seguinte, cara: eles comemoram o dia do Santo Nicolas, que foi um bispo grego que tinha o costume de secretamente dar presente para os outros. E aí ele viveu durante século 3 ou 4. Ele viveu durante dos anos de 270 a 343, eu acho, se não me engano. E aí, cara, quando ele morreu, dia 6 de dezembro de 343, o pessoal começou a comemorar esse dia como o dia de Sinterklaas. Ele era velhinho e tal, tinha cabelo e barba comprida, brancos, e aí andava sempre com uma roupa vermelha e tal, andava com um chapéu vermelho. Não sei se vocês estão conseguindo estabelecer algumas similaridades aí com alguém que vocês já ouviram falar, mas vou continuar falando aí e vocês vão pensando quem que eu tô falando. Se locomovia pelos lugares em um cavalo branco, que aqui na Bélgica o pessoal chama de Slecht Weer Vandaag, que significa bad weather today, tempo mal hoje, mau tempo hoje. E aí, no dia de Sinterklaas, a tradição é que as crianças nas suas casas coloquem um tênis, um sapato perto da lareira e coloquem uma cenoura dentro do sapato. Já vou explicar o porquê da cenoura dentro do sapato. Esse Sinterklaas, ele carrega um livro muito grande, vermelho, que supostamente dentro desse livro tá escrito lá as crianças que foram boas e más durante o ano. Esse Sinterklaas, ele tem uns ajudantes, e os ajudantes dele são chamados de Zwarte Piet, no holandês, que significa Pieter Preto. Pieter é um nome, né? E aí significaria Pieter Preto. E o Zwarte Piet é esse cara aí. Aí ele tem a cara toda preta, pintada. Ele é todo preto, na verdade. E aí a história por trás desse Zwarte Piet é que eles são os ajudantes do Sinterklaas, e ele entra pela chaminé para deixar os presentes perto da lareira, onde está o sapato e a cenoura. E aí a cenoura é para o cavalo do Sinterklaas, que se chama mau tempo hoje, né? Slecht Weer Vandaag. E aí algumas pessoas também deixam uma cerveja, que é para o Zwarte Piet, que é para o ajudante do Sinterklaas. O cara tá trabalhando lá, né, e tal, e aí você deixa uma breja pra ele, e aí fica tudo mais de boa, né? Até na tradição já tem isso aí. Interessante, né? E aí esse Zwarte Piet, que é o ajudante do Sinterklaas, eles carregam muitos doces com eles. E aí a tradição diz que eles vão andando e jogando os doces para as crianças.
tipo, jogando mesmo, pega a bolsinha deles e distribui pra todo mundo, fraga. E aí, a história diz que esse Sinterklaas, ele mora na Espanha, cara. Não sei porquê, mas diz que ele mora na Espanha e que o Zwarte Piet, ele carrega um saco pra poder colocar as crianças que foram más durante o ano, pra botar dentro desse saco e supostamente levar de volta pra Espanha. E aí, pô, vocês lembram do Homem do Saco? Eu lembro do Homem do Saco, cara. Quando você aprontava bastante assim, meus pais falavam, ó, o Homem do Saco vai vir te pegar, hein? Eu não sabia que o Homem do Saco era o Zwarte Piet. Mas aí, pelo fato desse Zwarte Piet ser preto, hoje em dia, nesses tempos atuais aí, tem gerado uma certa polêmica. Porque, pô, na história, né, o cara é preto e, tipo assim, tá sempre sujo, fazendo um trabalho lá, árduo, né, de subir e descer na chaminé e não sei o quê. E aí o pessoal meio que acha isso um pouco racismo. E aí, hoje em dia tem uma polêmica aí muito grande. E recentemente na Holanda, que tem essa tradição muito forte do Sinterklaas, acho que eles baniram, eles proibiram do Zwarte Piet se pintar de preto. Inclusive deu até outro nome, porque Zwarte Piet literalmente significa Peter preto. E aí eles têm que usar outro nome, não pode, ao invés de pintar a cara toda de preto, eles só pintam umas manchas, como se fosse sujo mesmo. Porque a cara realmente é muito preta, velho. O pessoal usa muito, muito preta. E tem algumas teorias por que eles são pretos. E aí uma delas é que eles entram pela chaminé. E aí ao entrar pela chaminé, eles acabam ficando muito sujos e aí ficam tudo pretos. Enfim, eu acho que esse cara aí, esses ajudantes, me lembram muito a história de um cara aí, um gordinho, de roupa vermelha, barba branca, cabelo branco, que aparece todo ano aí, distribuindo presente e tal. Pois é, cara. Tem umas histórias aí, uns estudos que dizem que o Sinterklaas foi a real inspiração pro Santa Claus, famoso Papai Noel. E aí, e parece que esse Sinterklaas, ele surgiu antes mesmo do Papai Noel. Então, essa cultura do Papai Noel é forte aqui, sim, na Europa, na Bélgica, por exemplo, onde eu tô. Mas essa cultura do Sinterklaas também é muito forte, cara. Então, é meio que hoje em dia eu vejo que são quase que 2 natais, entendeu? Porque tem o Sinterklaas, dia 6 de dezembro, e logo depois tem o Natal, dia 25 de dezembro, né? E é muito interessante que eu cresci ouvindo falar dessas mesmas histórias, do homem do saco que vai vir buscar as crianças más e tal. Você tem que botar uma meia na lareira, perto da lareira. E aí você vai dormir, quando você acorda, tá o presente lá, embaixo da árvore de Natal e não sei o que. Só que engraçado que eu nunca escutei falar nesse tal de Sinterklaas. E eu fui escutar pela primeira vez aqui, na Bélgica. E descobri que é uma tradição até forte. E eu gostei muito, cara, principalmente porque o Sinterklaas, ele veio antes do Papai Noel. Dizem até que o Papai Noel foi inspirado no Sinterklaas. Então olha só, velho, esse é o Sinterklaas e esse é o Papai Noel, velho. Fala se não parece, velho. É muito igual, até o nome, Sinterklaas, Santa Claus em inglês. Então dá pra entender que realmente um ou outro tem influência de um ou outro. Sacou? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí dessas historinhas, eu vou voltar aqui e vou compartilhar mais histórias com vocês. Então, se você gostou, se você gostaria que eu contasse mais histórias, mais relatos de viagem, deixa um comentário aí, cara. Me ajuda bastante saber que vocês estão assistindo, que você está assistindo, que você está gostando. E se não estiver gostando também, comenta aí, me fala, vamos trocar uma ideia, o que eu poderia melhorar. E é isso, compartilha aí para as pessoas que você acha que pode se interessar por um conteúdo assim. E se você tiver sugestão de coisa que eu possa falar aqui também, escreve aí, vamos trocar uma ideia, falou?
Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho, que aí toda vez que eu soltar vídeo novo, você vai ser informado. Se você não viu os vídeos anteriores, clica aqui, ou então aqui. E é isso, cara. Vamos viver essa vida aí, galera, porque a gente só tem uma. Não dá nem pra ver o dedo. Falou? É nóis!